Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Eterno, que o Espírito da graça continue iluminando a mente e o coração daqueles que vão ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Vamos esclarecer a verdade sobre o jejum. Eu vou dar o tema dessa pregação. O jejum que agrada a Deus. Esse é o tema da pregação. Qual o jejum que agrada a Deus? Vamos lá, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Vamos aqui no livro de Levítico, capítulo 23, verso 26, para nós entender esta mensagem. Porque o jejum que as igrejas aí têm praticado, em nome de Jesus, esse tal jejum de abstinência de alimento, que alguém passar até meio-dia sem comer ou passar até um dia sem comer, que é isso que essa igreja ensina. Eles ensinam que chama-se o tal do jejum da vitória. Então alguém faz o jejum e Deus dá a vitória. É isso que eles ensinam. Isso não tem base bíblica. Deus não vai dar jejum, Deus não vai dar vitória a alguém porque passou até o meio-dia ou porque passou até as 6 da tarde sem comer e sem beber. Deus não vai agir na vida de alguém ou dar vitória porque aquele irmão passou um dia ou até meio-dia sem comer. Deus não age na vida de alguém pela fome daquela pessoa. Deus não age dessa maneira. Deus age na vida de alguém por fé. É pela fé que Deus age em nossa vida. A palavra diz, pela fé sois salvo. Isto é um dom de Deus. A vitória em nossa vida é Cristo fazendo morada em nós. Ele já é a nossa vitória em nossa vida. Ele em nossa vida, ele nos dá vitória. Ele não vai esperar que você faça um jejum, que você faça uma campanha para ele dar vitória. Não tem nada a ver, isso é falso ensino. Olha o que Deus falou aqui em Levítico, no livro de Levítico 23, verso 26, que diz assim, olha lá, em nome de Jesus Cristo. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, mas ao 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa vocação. Olha lá, tereis santa convocação, afligirei a vossa alma. Preste atenção. Passar um dia sem comer, você está afligindo as suas emoções. A sua alma é as emoções. A fome, ela dá tristeza. A sede também. Aflige a sua personalidade. Você muda a sua fisionomia sem comer e sem beber. Isso era o que Deus estava mandando os judeus fazer. Deus disse, isto é a vossa convocação, vocês afligirás a alma de vocês. Mas isso era para os judeus, especificamente para os judeus. Aí a pessoa diz, irmão, mas se eu fizer, ou missionário, ou pastor, que alguém me chama assim, e se eu fizer? Aí vem a resposta. Amado, você faz e Deus não dá crédito. Por quê? Porque isto aqui fazia parte da lei, dos costumes dos judeus. Isso não tem nada a ver com a igreja evangélica. O verdadeiro jejum que a palavra fala é a caridade, que alguém seja caridoso. Estenda a mão para aqueles que estão necessitados, que estão caídos. Estenda a mão para aqueles que estão nus, para aqueles que estão com fome, para aqueles que estão com sede. Este é o verdadeiro jejum. Olha o que diz mais um pouquinho aqui no verso 26, verso 28, aliás. Ó. E naquele mesmo dia nenhuma obra fará. Que mais? Porque o dia da expiação fará para fazer expiação por vós perante o vosso Deus, o vosso Eterno. Quer dizer, aqui a expiação era a expiação pelos vossos pecados, para que Deus viesse dar o quê? Para que Deus viesse perdoar eles. Que isso era uma obra meritória deles, dos judeus, não obras das igrejas evangélicas. Nós somos gentil.
Nós não somos judeu. Olha o que diz mais lá no livro de Isaías, para nós entender melhor. Isaías capítulo 3. Vamos ver o que diz lá em nome do Cristo eterno. Amados, aqueles que vão ouvir esta mensagem, que vão assistir aí, que o Espírito da Graça ilumine a mente e o coração. Amados, em nome de Jesus, compartilhe com outros irmãos. E dê um likezinho aí para poder o YouTube gostar, para que todos nós venham também estar alegre e feliz com a mensagem que muitos gostaram e venha compartilhar com outros esta mensagem em nome de Jesus. Quanto mais você divulgar esta mensagem, mais almas vão ser libertas em nome de Jesus Cristo, através da sua missão, em nome de Jesus. Olha lá no livro de Isaías, para nós entender melhor. Isaías, capítulo 3. Vamos ver o que é que esta mensagem vai dizer para nós. Olha lá. Isaías capítulo 3, para nós entender melhor. Olha lá. Isaías 3, verso 5 em diante, que diz assim, ó. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. E o menino se atreverá contra o ancião, o vil contra o nobre. Quando algum for ter com o seu irmão, olha o que a palavra diz, em nome do Eterno, olha lá. Bendito e louvado seja o nome do Eterno. Bendito seja o Cristo ressuscitado. Olha lá. Quando algum for ter com o irmão a casa de seu pai, dizendo, tu tens roupa? Se nosso príncipe toma sobre a tua mão esta ruína, naquele dia levantará este a voz dizendo, não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma, se não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém tropeçou, que mais? E Judá caiu porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Eterno, para irritarem, olhos da sua glória. Que mais? A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publica, e os seus pecados como Sodoma, não os dissimula. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo. Amados, preste atenção em nome do Cristo da glória, que o povo de Israel, em nome do Cristo Jesus, o povo de Israel, na verdade, que Deus estava o seguinte, o que, ó? O povo será oprimido e um será contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo. O menino atreverá-se contra o ancião. Quando algum for ter com seu irmão a casa de teu pai, dizendo, tu tens roupa, se nosso príncipe o toma sob a tua mão, esta ruína, naquele dia levantará esta voz dizendo, não posso ser médico. E mais? Nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhas por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu por sua língua, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. Amados, em nome de Jesus Cristo, o povo jejuava, presta atenção, o povo jejuava em nome do Eterno para pedir alguma coisa em troca, mas muitos dos seus estavam necessitados. Eles negavam pão para os seus, e Deus dizia, olha o que Deus dizia mais, presta atenção, ó. A aparência do seu rosto testifica contra eles, publica os seus pecados,
como o Sodoma não o dissimula. Ai da sua alma, porque o fazem mal. Eram pessoas má, pessoas ruins. As pessoas jejuavam, mas já pediam alguma coisa em troca para Deus. Eles não faziam caridade. Olha só o que Deus disse para eles. Vocês fazem o jejum de vocês, mas vocês já estão pedindo algo em troca. Me pedindo para destruir os inimigos de vocês. Que isto era o jejum de abstinência de alimento que eles faziam. Eles passavam uma noite e um dia sem comer. Entregavam o jejum lá para as 6 horas, que era o pôr do sol. O que acontecia? Eles iam orar, mas já cobrando as coisas a Deus. Por isso que Deus disse, eu não pedi nada disso para vocês. Eu não pedi. Olha lá o que diz lá no livro de Marcos. Presta atenção lá. Vamos ver o que dirá no livro de Marcos. Marcos também, meus amados, é livro da lei. É livro da lei, não é livro da graça. Vamos continuar, vamos ver o que a palavra diz aqui, para nós entender, em nome do Cristo Jesus. Marcos capítulo 2. Marcos 2, verso 17. Olha lá. Olha o que diz aqui, ó. Bendito seja Deus. Preste atenção em nome do Cristo Jesus. Ó. Jesus, tendo ouvido isso, disse, os sãos não necessitam de médico, mas, bendito seja Deus, mas, olha lá, olha só, mas os que estão doentes, eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Os pecadores aqui eram os transgressores da lei. Olha aqui, ó. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram-lhe e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Olha lá, peraí. Os discípulos de João jejuavam, mas Pedro e os outros discípulos que estavam com Jesus não jejuavam. Mas veja só o que a palavra responde, olha lá. E disse-lhe Jesus, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele, o esposo? O esposo aqui era quem? Jejuar enquanto está com eles, o esposo, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Espera aí. Em outras traduções aqui, fala o noivo. O noivo, em outras traduções, fala o noivo. Por que o noivo? Porque o noivo ainda não tinha ido à cruz, e na cruz ele fez aliança com a igreja. Porque enquanto Jesus estava vivo, o Nazareno, o Cristo histórico, quando ele estava vivo como homem, os discípulos, Pedro e outros discípulos, não o jejuava. Não jejuava. Porque andava com o noivo. Por quê? Porque quem estava jejuando no lugar deles? Se não era o Nazareno jejuava. Quando o Nazareno foi à cruz, que sexta, sábado, aí João jejuou no sábado. Preste atenção como é que é as coisas. Olha lá. Aí eles jejuaram quando Jesus morreu. Olha o que diz mais aqui, ó. Preste atenção. Mas no dia virão, dias virão, em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Quem está em graça não pode praticar as coisas velhas. Jejum de abstinência de alimento, isto é, coisas velhas. Não pode botar remendo velho em roupa nova. Não se pode costurar remendo velho em roupa nova. Não se coloca o fermento velho em vossa massa. Nós somos massa nova.
Não se pega o fermento dos fariseus e coloca em vossa massa. Nós somos a massa nova, como Paulo diz. Vós sois massa nova. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de mentira, falso ensino, transtorna, mexe com a mente e o coração do cristão. Porque ele não entende, recebe a heresia, o falso ensino, recebe o fermento velho e ele se corrompe. Ele se corrompe. Por isso que o remendo velho em roupa nova, quando se rompe, o buraco fica maior. Remendo velho em roupa nova não segura, não serve. Assim como também o fermento velho da lei não serve na nova doutrina, na doutrina do Cristo ressuscitado, porque a doutrina do Cristo ressuscitado não tem esse fermento velho. Olha o que diz mais em nome do Eterno, que é para a honra e a glória do Cristo Jesus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Olha lá, para a honra e a glória. Bendito seja Deus. Vamos lá no livro de Atos, Atos capítulo 14. Vamos lá no livro de Atos, meus amados, em nome de Jesus. Louvado seja o Cristo ressuscitado, bendito seja Deus. Atos capítulo 14. Vamos ver o que é que esta palavra vai dizer, que vai esclarecer para nossos amados irmãos. Amados, em nome de Jesus. O fermento velho da lei, a igreja não deveria estar debaixo. A igreja não deveria estar debaixo. O fermento velho da lei, que as igrejas ainda estão praticando, eles estão praticando através do ensino que receberam. Vem o dízimo da lei, vem a Páscoa judaica que eles chamam de Santa Ceia, que não tem nada a ver com Santa Ceia. Se verificar nos originais, não tem a palavra Santa Ceia. Aí vem o quê? Vem a apresentação de criança, vem o dízimo da lei. Amados, em nome do Cristo Jesus. Aí também vem o jejum, que é a abstinência de alimento. Amados, em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro jejum é caridade. Olha lá, vamos continuar em nome de Jesus. Atos capítulo 14, verso 23, que diz assim, ó. E havendo-lhe por comum cometido o eleito, o ancião, em cada igreja. Presta bem atenção, deixa eu repetir a leitura para entender melhor. Bendito e louvado seja. Havendo-lhe por comum consentimento, eleito, anciãos em cada igreja, orando com jejum. Preste atenção. E os encomendaram ao Eterno em quem havia crido. Preste atenção. Por que aqui, em Atos dos Apóstolos, aqui está falando de jejum, como se estivesse mandando a igreja evangélica jejuar, que é isso que ele já vez passa para a igreja. Preste atenção. Aqui ainda vigorava a lei de Moisés. A lei ainda estava de pé, a lei física. Por quê? Até o ano 70, até perto do ano 70, o templo de Salomão, que chamava Casa do Senhor, já não chama mais, estava em pé. O templo de Salomão era o símbolo maior da lei. E o símbolo estava em pé, o templo que estava em pé, ainda tinha jejum, ainda tinha oração nas horas marcadas, ainda tinha o sacrifício, mas Jesus não já tinha sido o sacrifício perfeito? Por que os judeus faziam isso? Porque os judeus faziam isso na ignorância. Porque faziam sacrifício, os sacerdotes ainda estavam fazendo sacrifício, Jesus já tinha morrido. E isso era uma ignorância espiritual, por não aceitar a doutrina do Cristo ressuscitado. Paulo já estava pregando contra a lei de Moisés, contra os costumes dos judeus. Paulo estava pregando. Olha lá, vamos ver o que diz lá, no livro de Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Vamos ver o que diz lá, em nome do Eterno. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Isaías capítulo 5. Para a honra e a glória do Eterno, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 5, verso 3 e 4. Vamos ver o que esta passagem vai dizer para nós, para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, ó. Isaías capítulo 5. Preste atenção. Isaías 5, para nós entender melhor. Verso 3 em diante, que diz assim: agora, pois, os moradores de Jerusalém, preste atenção, pois os moradores de Jerusalém, homem de Judá, julgai vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito como esperando, eu que desse uva, que dessa uva boa, desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Preste atenção. Desse pé de uva